Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra nós lemos um capítulo da Bíblia Sagrada e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos, eu e você, sermos abençoados com a compreensão da palavra de Deus. Muito bem, no Momento da Palavra de hoje nós estaremos iniciando o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Então, a partir de hoje, nós iniciaremos o nosso estudo do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. E, evidentemente, no dia de hoje, no primeiro vídeo do Momento da Palavra do livro de Êxodo, nós iniciaremos com o capítulo 1 do livro de Êxodo, que diz o seguinte: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, e assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que o serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isto? Que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Bíblia Sagrada aqui
no momento da palavra. Muito bem. E este capítulo 1 do livro de Êxodo, nós iniciamos uma nova etapa, uma nova fase da história do povo de Israel. Nós lembramos que lá no livro de Gênesis, nós terminamos o capítulo do livro de Gênesis, onde Jacó havia falecido, foi providenciado o enterro. Nós lemos isso aqui no capítulo anterior do livro de Gênesis, o último capítulo do livro de Gênesis, o capítulo 40, ou o capítulo 50, perdão, e nós vimos que Jacó havia falecido, foi providenciado o enterro, e que José e os seus irmãos permaneceram no Egito naquele período de fome, né? Havia um período de 7 anos, nós já vimos tudo isso no livro de Gênesis, e se você não assistiu às leituras e às explicações do livro de Gênesis, busca aqui no nosso canal, o canal Preceitos de Fé, e você vai encontrar todas as leituras desde o capítulo 1 do livro de Gênesis aqui no nosso canal e as suas posteriores explicações. Então você vai ver toda essa história de Jacó, de José, e nós vimos lá no livro de Gênesis, como eu estava falando, que que Jacó havia falecido, foi feito o enterro. José e os seus irmãos permaneceram no Egito, porque haveria um período, estava havendo já, na verdade, estava acontecendo um período longo de fome, de seca e consequentemente de fome, e depois haveria um período de prosperidade. E foi o que aconteceu, e foi assim que nós terminamos a leitura do livro de Gênesis. E o livro de Êxodo continua essa história do povo de Israel, só que ele diz, primeiro o capítulo faz uma genealogia rápida aqui da descendência de Jacó, fala dos filhos de Jacó, rapidamente aqui no versículo 1, nos primeiros versículos, na verdade, e acontece que depois o capítulo diz o seguinte, que José e os irmãos dele e toda aquela geração havia morrido. Ou seja, passou-se um tempo. É como se dissesse assim, um tempo depois, continuando a história, a partir do final do livro de Gênesis, o relato diz um tempo depois, ou seja, quando todas aquelas pessoas já haviam morrido, inclusive o faraó que sonhara e cujo sonho foi interpretado por José, esse também tinha morrido. O livro de Êxodo nos deixa isso claro, e diz o seguinte, no versículo 8 diz o seguinte, depois levantou-se um novo rei, um novo faraó, sobre o Egito, que não conhecera José. Então, passou-se bastante tempo. Aquele povo todo morreu, aquele povo que a gente viu já nos últimos capítulos do livro de Gênesis, da família de Jacó, os irmãos de José, o próprio José, o faraó, toda aquela geração, como diz o próprio texto bíblico, toda aquela geração, aquelas pessoas morreram. É bom lembrar que as informações, embora fossem, na maioria das populações, na maioria dos povos, elas fossem transmitidas oralmente, de boca a boca, nem tudo se preservava. Evidentemente não havia jornais, não havia livros como conhecemos hoje de história, não havia televisão, internet, nada disso. Então o texto diz que essas pessoas morreram, e como essas pessoas morreram, passou-se um tempo, o texto do livro de Êxodo não é claro quanto tempo passou, diz que essas pessoas morreram e a história foi esquecida. Todos os benefícios que José havia feito para o povo egípcio, e não só para o povo egípcio, mas também para toda a redondeza, foram esquecidas. E o texto diz que
levantou-se o novo rei, é justamente isso que o texto bíblico quer dizer, né? E levantou-se o novo rei que não conhecera José. Ou seja, toda aquela história, todo aquele auxílio, o sonho, a interpretação do sonho, né? Os benefícios que José trouxe ao povo do Egito, tudo isso foi esquecido, as pessoas não lembravam mais. Mas o povo de Israel, o povo de Jacó, continuava morando lá. E lembre-se, quando a família de Jacó foi para morar na terra de Gósen, no Egito, eles ficaram fazendo trabalhando na terra de Faraó. Porque precisamos lembrar, né, nós já lemos isso em capítulos anteriores, capítulos do livro de Gênesis, né, que toda a terra do Egito passou a pertencer a Faraó. E todo o povo também. E os bens e o gado, tudo passou a pertencer a Faraó em virtude da administração que José fez naquele período de seca e no período de abundância. Então tudo passou a pertencer a Faraó. E os irmãos de José também continuaram trabalhando na terra de Faraó. Lembremos que nós lemos isso e nós explicamos isso no livro de Gênesis, que o próprio Faraó disse a José que se houvesse entre os irmãos dele alguém que fosse habilidoso, que ficaria responsável por cuidar dos rebanhos do próprio Faraó. Então, nós vimos tudo isso e o texto diz que os descendentes de Jacó, vejam, todos os filhos de Jacó já têm morrido, mas os seus descendentes, netos, bisnetos, etc., permaneceram no Egito. E trabalhando para o povo egípcio. Só que o texto diz que, ao contrário do que aquele faraó lá de José fazia, este faraó começou a tratar realmente o povo de Israel como escravo. Começou a exigir produção excessiva do povo de Israel. Acontece que, como Deus havia prometido lá atrás, também lá no livro de Gênesis, a Abraão, a sua descendência, ela se multiplicaria, como se fosse, Deus falou isso, como se fosse areia. Seria uma quantidade tão grande que Deus comparou a areia, cujos grãos é impossível contar, porque são muitos. Então, Deus comparou, a sua descendência será tão numerosa que vai ser como a areia. As pessoas não poderão contar de tão grande que vai ser a sua descendência. Deus prometeu isso. E aqui está dizendo que já está se cumprindo. A descendência realmente cresceu e Faraó, este novo Faraó, começou a se preocupar. Ele disse: olha, esse povo está crescendo muito, ele já é maior do que o nosso povo e, consequentemente, mais poderoso. Então nós vamos apertar mais o controle sobre esse povo, de forma que ele não continue crescendo, e quando chegar um povo inimigo para guerrear contra a gente, eles não se unam a esses inimigos e terminem saindo da terra. Qual era o medo dos egípcios? Era perder aquela mão de obra barata, por assim dizer. Aquela mão de obra fácil, de graça, na verdade. Era perder o domínio sobre aquele povo que fazia um serviço pesado para os egípcios. A nobreza egípcia, aliás, como durante a história da humanidade, normalmente a nobreza dos povos na história da humanidade, era assim com os gregos, era assim com os romanos, eles não gostavam de fazer serviços que achavam humilhantes para eles, serviços pesados, serviço de trabalhar na lavoura, não gostavam de fazer isso. Para isso eles tinham os escravos. Na Grécia era assim também, tanto é que era o trabalho para muitos gregos na época clássica era visto como algo, qualquer trabalho, como
como algo humilhante. Era algo humilhante. Então, quem tinha que trabalhar era o escravo. O nobre, ele ficava no que, na palavra grega, no ócio, né? Que era justamente ter aquele tempo para usufruir, para pensar, para filosofar. Né? Então, eles não se dedicavam, no caso da Grécia, eles não se dedicavam, não gostavam de se dedicar ao trabalho justamente por isso, porque eles tinham que dedicar a sua vida, né, a pensar, ou quando era necessário a ir para a guerra, né, dependendo da situação e do povo. Então, normalmente, nas populações antigas, o trabalho era reservado aos escravos. Então, era isso que acontecia também no Egito. Eles não queriam perder aquela mão de obra, porque se o numeroso povo de Israel saísse do Egito, quem é que ia fazer o trabalho que eles faziam? Teria que sobrar para os egípcios, era isso que eles não queriam. Então, veja bem, eles fizeram justamente isso. Olha, se esse povo sair, a gente vai ter prejuízo. Então, nós vamos apertar esse povo, nós vamos começar a limitar, inclusive, a natalidade desse povo. Vamos ter um controle da natalidade sobre esse povo, para parar de crescer. Então, o controle da natalidade que eles encontraram era o seguinte: eles falaram com as parteiras hebreias e disseram: olha, quando uma hebreia estiver grávida e for nascer, for acontecer o parto, então quando a criança estiver para nascer, você vê. Se for menino, você mata. Era assim que eles entendiam o controle da natalidade. Se for menino, você mata. Se for menino, você pode deixar. Por que isso? Porque, evidentemente, a menina, a mulher, naquela época, ela não iria para a frente de batalha, ela não se viria como soldado no exército um possível exército de Israel. Então eles pensavam dessa forma: então a menina você pode deixar, mas se for menino você mata, porque ele vai crescer, e ele crescendo ele pode futuramente unir-se a um exército inimigo que vem nos atacar e terminar libertando o próprio povo. Então era isso que ele queria, o faraó queria evitar. Isso, veja bem, não era apesar de ser uma barbárie, né, um absurdo nos dias atuais, para a nossa mentalidade atual, né, muito mais relacionada à moralidade, nós, muito mais conceitos de moralidade, embora isso seja absurdo para todos nós, na antiguidade, na época antiga, durante muitos séculos, até mesmo em Roma, até mesmo na Grécia, em outros povos, inclusive no Egito, as crianças não tinham muito valor. Pelas próprias condições de saúde, né, que aconteciam na época, que existiam na época, as crianças normalmente morriam muito cedo. Então, normalmente, quando a criança passava de 2 ou 3 anos, era inclusive, eu cheguei a comentar isso no livro de Gênesis, era feita uma festa. Era feita uma festa porque a criança passou daquela fase mais perigosa. Porque normalmente muitas crianças, a maioria das crianças, terminavam morrendo até os 3 anos porque não havia condição de alimentação correta, de higiene correta e tantas outras situações. Então, a criança não era vista com muita importância. Então, ele simplesmente disse: olha, se for menino, mata. Se não for menino, se for menina, pode deixar. Era essa a ordem de Faraó. Porém, apesar dessa não valorização da vida humana, da criança, na época, as parteiras, como diz o texto bíblico, temeram a Deus. E disseram: não vou fazer isso. E aí criaram uma história que a gente não sabe o quanto de verdade tem nessa história das parteiras, né, o quanto realmente
a condição que elas relataram a Faraó a respeito das hebreias era realmente o que acontecia, se elas eram tão fortes assim, e se realmente quando a parteira chegava a criança já tinha nascido. A gente não sabe o quanto dessa história é real, essa história que as parteiras contaram a Faraó é real, mas o fato foi que eles disseram: olha, quando a gente chega lá, o menino já está nascido, então não tem como a gente matar depois, não tem como a gente fazer o aborto da criança. Então Faraó viu que as parteiras não iriam cumprir o que ele ordenara, então ele falou com o próprio povo. O povo todo disse: olha, se vocês virem criança hebreia nascendo, se for menino podem matar, se for menina vocês deixem. Então ele terminou determinando isso, e a palavra de Deus fala que as parteiras, por não terem querido cometer esse assassinato, que é um assassinato, elas foram abençoadas por Deus. Por quê? Porque elas temeram a Deus. Como todos nós, que nos dias atuais, como em todo o tempo, sempre foi assim, é assim, sempre será assim, todos que temem ao Senhor em sua vida, será, como aconteceu com as parteiras, grandemente abençoado. Que o Espírito de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Palavra de Deus aqui no Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir, e se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceitos de Fé, se inscreva no nosso canal, e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui para você no canal de Preceitos de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo desse vídeo os seus comentários, e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.